Seja muito bem-vindo ao seu Pensando Fácil, a sua dose de terapia semanal. Nosso encontro sempre às quintas-feiras, às 19 horas. E hoje, com esse tema instigante, sobre a maternidade, que é algo que é tão cobrado socialmente e, às vezes, muito romantizado. E o tema é os dramas de uma mãe. E para esse desafiador tema, eu trouxe a psicóloga clínica, especialista nessa área de gestação, Aline Siqueira. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, é um prazer estar aqui para falar desse tema tão importante, tão cheio de desafios, romantizações, mitos, né? Vamos desmistificar então aqui, não é, Aline? Então, começando, Aline, como uma mulher pode se preparar para ser mãe? Ser mãe, na verdade, é uma construção, né? Ninguém nasce pronto para ser mãe. Há até alguns mitos, o próprio senso comum às vezes traz muito que toda mulher nasceu para ser mãe, né? Toda mulher tem esse instinto materno. Só que não é bem assim. É muito importante tentar desmistificar isso, porque é uma construção que vai se dando socialmente, culturalmente, né? A própria ideia do instinto materno, que muito é pregado, na verdade, não existe. Porque até se for olhar nos tempos antigos, nas outras sociedades, antigamente as mães eram mais frias, não tinham essa ideia de amor incondicional. Muitas que tinham classe mais alta, por exemplo, davam os bebês para amas de leite amamentarem, cuidarem. Então foi algo que foi se alterando na própria sociedade, na construção cultural da ideia de família, de toda essa noção, esse senso que foi criando esse amor, né? Essa questão. Então a mulher às vezes tem até a própria pressão de eu tenho que saber ser mãe, já tenho que ser... Não, mas é algo que vai sendo construído à medida que ela vai engravidando, que ela engravida, que ela vai sentindo, né? E muitas vezes, né, Aline, às vezes até essa percepção de gestação, ela vem deturpada, porque tem a questão também de ter sido planejado, de não ter sido planejado, que a conversa começa dessa maneira. Me dá um exemplo desse início com as pessoas que você atende. Isso. A própria ideia da gestação, né, tem toda essa questão, se é planejada, se não é, se era um sonho, porque nem todas as mulheres também têm esse sonho da maternidade tão aflorado, como às vezes se cobra na sociedade. Às vezes o primeiro trimestre, principalmente, assim, das mulheres até que eu atendo, que eu percebo isso, ainda é uma fase muito que às vezes demora essa aceitação, porque ainda a barriga ainda não cresceu, o bebê ainda não mexeu. Então, às vezes demora um pouco até para se sentir, realmente perceber que está gerando, que está grávida. E às vezes isso vem até a própria cobrança, né, da sociedade. A mulher fica em dúvida, mas eu não estou sentindo que transformou, que eu sou mãe, será que eu estou errada, que eu não tenho amor? Não, mas é um processo que vai se construindo, né? E é muito importante a gente estar desmistificando isso, né, Aline? Porque muitas vezes a mulher, ela se culpa por não ter esse sentimento maternal, romantizado, como muitos dizem. Mas essa questão, ela, além de ser algo cultural, construído, imposto, a maternidade, como você está falando muito bem, ela é uma construção, primeiro, da sua expectativa interna. Quando a gente espera ser mãe, porque absolutamente você doar a vida, né, doar o seu corpo para que um ser seja gerado, é algo realmente sublime. Mas, ao mesmo tempo, ele tira muitas a sua autonomia num primeiro momento, porque você precisa se adaptar a uma série de situações, não é? Isso. A própria gravidez, o nascimento de um filho, é uma mudança muito significativa. Pode até ser considerada para muitas uma das maiores mudanças do curso da vida de uma mulher e até daquela família, né? E são vários tipos de transformações, física, emocional, hormonal. Então, a mulher passa por esse turbilhão, né? Por isso que, às vezes, também, a maioria das vezes, é muito difícil de rapidamente ela aceitar, ela entender, porque ela está vendo o seu corpo mudar, suas emoções, suas prioridades vão ter que mudar, a sua casa, tudo estruturalmente vai precisar mudar, né? Então, é algo que mexe muito com tudo em torno e até com seu próprio papel social, né? E é muito interessante isso que você está falando, porque a repercussão social que uma gestação tem nem sempre é o reflexo do casal. Porque muitas vezes o homem, ele começa a modificar a
imagem que ele tem da esposa, a esposa vira uma espécie de mãe que ele não consegue mais estar com ela enquanto esposo. E isso também é um dos elementos que abala muito emocionalmente a mulher, não é verdade? Isso, porque mexe com toda a estrutura, né? Não só da mulher, mas da família, dessa organização, né? A mulher, além de filha, de esposa, de amiga, ela agora passa a ser mãe também, né? E esse homem passa a ser pai também, né? É um novo papel que, apesar de ter toda a construção social, dizem que desde a própria infância, a criança já vai vendo e distinguindo o que é ser pai, o que é ser mãe, vendo seus pais, vendo ao redor, mas com a gravidez, com a tomada aí, que eles começam realmente cair a ficha desse papel que estão assumindo. E, por exemplo, como do casamento, o homem também fica perdido, né? Minha esposa, mas ela está grávida, está gerando filho desse papel da mãe, às vezes é imaculada, né? Não pode tocar, né? Tem até os mitos, assim, desmistifica um pouco os medos, né? De, vai fazer o que faz mal para o bebê, o que não faz, eu tenho que proteger, né? Então, tudo isso acaba refletindo na mulher e também na sua forma de se relacionar com o seu marido, até com os amigos, até das atividades que ela fazia antes. Às vezes tem esses medos, essas inseguranças, né? Do que vai fazer bem, do que é permitido ou não, até socialmente, né? Sim. Os dramas realmente não são poucos. O que essa tarefa que é a maternidade traz para a mulher. Ele começa sendo gestado na sua expectativa, na sua mente, depois ela vai para o seu corpo, mas emocionalmente a gente não está preparada, não é? Porque muitas vezes a criança nasce e você percebe que toda a preparação que você achou que teria, você não teve. Isso, porque quando você engravida, você vai se tornar mãe, duas certezas tem. Primeiro, não há faculdade para ser mãe, você não fez uma especialização, um curso que te tornou mãe, para aprender tudo, e vai vir um novo ser, ali único, inédito, não tem um manual de instruções, então tudo é muito novo, né? Desde as mudanças vai tendo no corpo, depois quando nasce, tudo é um universo, apesar de você ter, hoje em dia, até mais a difusão do conhecimento, de fazer isso, aquilo, mas vai ser tudo muito único e particular para cada criança, para cada gestação, né? Para cada pessoa. Então, são muitos dramas, são muitas questões envolvidas, né? Verdade. E um ponto que eu também quero trazer aqui, Aline, foi uma paciente minha que ela, estando em gestação, ela perdeu o bebê no 7º mês. E foi algo muito interessante, que é importante você entender um pouco o luto que isso causa. Ela ficou numa sensação tão grande de incompetência e de culpa, que é algo que, para a gente, racionalmente, como, né, que uma pessoa que está em luto porque perdeu um filho, ainda se culpa por não ter conseguido finalizar, digamos assim, essa gestação. Mas é muito importante que a gente entenda, primeiro, essa humanidade. E era exatamente isso que eu falava para o marido dela. Ele falava, mas ela está chorando demais, ela precisa ser forte. E aí eu dizia para ele, forte? Falei, deixa ela chorar. Se a única coisa que restou para ela foi chorar, você ainda quer tirar isso dela? Porque é o luto, ela tá passando pelo luto normal. E enquanto situações a gente se sente realmente incompetente como mulheres, quando a gente não consegue dar a altura do que uma sociedade impõe, do que uma família impõe, não é? E aí era o que eu falava para ela, que foi um fechamento muito bacana, que foi assim, essa gestação foi o fruto do amor de vocês. E agora virão outros frutos do amor de vocês. Basta que esse amor seja cultivado. E foi algo que realmente fez diferença na vida dela e ela se reanimou. É claro que tudo é um processo, né, Aline? A gente acompanhando as pessoas, a gente sabe que tudo é um processo. Mas isso começou a fazer sentido para ela, sabe?
tema muito importante, assim, que você tocou nessa questão da perda, né? Principalmente a perda gestacional, ou a perda neonatal, quando o bebê nasce morto. Porque é um tema ainda com muitos mitos, assim, um tema ainda pouco falado. As pessoas não sabem muito como lidar. Porque o momento da gravidez, do parto, que é para ser, né, associado muito ao momento de nascimento, de vida, de alegria. Quando entra uma perda, a morte, que é justamente o oposto, as pessoas não sabem como lidar, não sabem como lidar com essa mãe, não sabem como lidar com essa família. E acabam até se afastando, não sabem o que falar. E acaba gerando também nessa mulher uma dor muito silenciada, uma dor solitária, né? E, além de todas essas cobranças que ela começa, o que é que eu fiz de errado? Mas será que se eu não tivesse feito isso? E às vezes são situações que fogem do controle, né? Não tem como se ter o controle de tudo. É normal que quando você gera um bebê, ou até na própria criação, você quer proteger seu filho de todos os males, de tudo, mas nem tudo está sob o nosso controle, né? Sim. E nessa parte do luto, assim, é muito importante validar esse luto da mulher e validar o quanto ela é mãe, ela foi mãe, aquele bebê existiu, né? Porque assim, na sociedade é muito, às vezes, pouco reconhecido, assim, perde um bebê, depois não se fala mais no assunto, às vezes se era o primeiro filho, ou se a mulher jovem diz, não, mas você vai ter, se é nova, você ainda pode ter outros. Ah, que bom que foi no início, porque você não se vinculou. Mas para aquela mãe, era o seu filho, é o seu bebê, né? Às vezes ela já tinha se preparado, já tinha começado a vinculação desde a barriga, né? Eu também já atendi uma paciente que ela perdeu também o bebê logo, acho que no primeiro trimestre. E assim, poucos viam a dor dela e ela, poxa, mas eram meus filhos, que eram gêmeos, até ela descobriu depois. Eram meus filhos, eu quero lembrar que eu tive esses filhos, né? E muitas pessoas ignoram a existência deles, né? Então, assim, é muito importante que tenha espaço para falar sobre isso, para reconhecer que ela é, sim, mãe, ela vai ter no futuro ou não outros filhos, mas que aquele existiu, né? Então, para ela é importante até passar pelos rituais de despedida, se possível, ou ter ultrassom guardado, algumas coisas, para até materializar de alguma forma, já que não teve a criança, né? Já que quando se perde o filho adulto, tem outros lutos, tem as fotos, tem as histórias, né? Mas às vezes na gestação nem isso tem, né? Assim, nem foi possível ver um corpo, né? Então, muito importante reconhecer que também foi aquele filho e reconhecer e dar espaço para a mulher viver esse luto e falar sobre isso, né? Sim, perfeito. E você falou algo que é mágico também, que é a questão quando ela se sente sofrendo sozinha. O luto solitário, o sofrimento solitário, a dor solitária, ela é muito perigosa, né, Aline? E é importante que vocês percebam, até em outras situações, quando você vê uma pessoa sofrendo muito solitária, a chance dela estar caminhando ou de já estar numa depressão é muito grande. Então, a dor, ela não é para ser passada de maneira solitária, primeiro ponto. Né? Numa maternidade ainda piorou, né? Quem precisa estar ao lado são os familiares, se possível o esposo. Mas muitas vezes a mulher, ela quer se fazer de forte e assume esse risco de passar por essas questões emocionais sozinhas, o que é um grande equívoco. Ser forte não é você ficar sozinha sofrendo. Ser forte é você conseguir entender a maneira de enfrentar cada desafio. E enfrentar de uma maneira aberta, né, Aline? Com coragem e com verdade. Porque com verdade a gente resolve tudo, não é? Isso que você falou é muito importante. Às vezes as mães acabam se sentindo muito sozinhas, ou até às vezes pela cobrança de lidar com tudo sozinha, acabam passando por muitas situações solitárias, né, de dores, de angústias, de medos que elas às vezes até nem têm vergonha de falar, não têm coragem, porque no senso comum às vezes é muito visto, né, o nascimento de um filho como um momento de realização plena, de alegria, está todo mundo comemorando, só que às vezes aquela mulher está com muitas angústias, com muitas dúvidas, sobrecarregada, cansada, né, principalmente no puerpério, no início, que demanda muito dessa mãe. E às vezes ela não se vê espaço para falar que ela também está cansada, que ela pode estar em algum momento sentir vontade de chorar, estar triste, né? Mas para ela, às vezes ela engole isso para ser forte, para passar sozinha, porque podem dizer que ela é ingrata, que ela não está feliz com seu filho, que ela não ama seu filho, e não é isso, né? A famosa depressão pós-parto, né, doutora? Sim, com certeza. A famosa depressão pós-parto que ela, de certa maneira, ela é ignorada, não é verdade?
Sim, também é pouco falado sobre isso, né? Pouco visto justamente porque às vezes a mulher não tem um espaço de falar, não consegue, às vezes tem medo de ser julgada, de ser cobrada. Mas, assim, é um momento que requer atenção, né? Por isso que essa área da psicologia perinatal que eu entrei, assim, é uma área que ainda tem poucos profissionais e pouca formação sobre isso. Só que é um momento, a gravidez, especialmente, é um momento tão transformador da mulher e que já tem pesquisas e muitos estudos, que é um momento que está muito associado a transtornos de humor, a mudanças de ansiedades, estresses, a depressão pós-parto. Por isso que é necessário ter acompanhamento. É necessário que essa mulher reconheça que pode pedir ajuda, que pode contar com alguma ajuda e que ela não é errada, ou não é menos mãe por se sentir assim, de alguma forma, por se sentir ansiosa, mal, por se sentir triste em algum momento, né? Até porque são hormônios puros, né? Isso. Quando a gente engravida, a gente é bombardeado de hormônio. Então, tudo que já existia, triplica. Então, se você tinha algum tipo de oscilação emocional, aquilo lá vai ficar 3 vezes mais. Agora, existe algo também, Aline, que é interessante a gente pontuar, que é a maneira como as pessoas olham essas oscilações emocionais. Muitas vezes eu escuto, né, no meu dia a dia, as pessoas falando, você fala de uma maneira, mas a gente não tem tempo de observar isso, certo? Mas se você não observa suas emoções, ela vai paralisar você. As emoções, elas são capazes de nos paralisar. Para isso, servimos nós, né, os psicólogos. E no caso da gestação, onde cada dia mais existe uma responsabilização específica na mulher, esse entendimento ele precisa ser um pouco maior. E aí parte do princípio que todos nós, a sociedade como um todo, tranquilize essa mulher. Que ela não precisa ser superpoderosa e que ela pode pedir ajuda. Isso, que ela não precisa dar conta de tudo, né? Porque eu acho que é uma cobrança muito grande, que eu preciso dar conta, né? E quando você se torna mãe, você tem o desafio de cuidar desse novo ser e cuidar de si, né? Porque também não adianta você só cuidar. E o que acontece muitas vezes, né? O bebê vira o centro, até porque ele exige, demanda muito, mas se essa mãe não está bem, se essas mães às vezes não têm nem forças para isso, né? Então, é muito importante que ela também consiga olhar para si e ser olhada também, né? Uma coisa que eu percebia muito, até antes mesmo de começar a estudar sobre isso, me dedicar à área profissionalmente, quando eu visitava, por exemplo, mães que tinham acabado de ter o bebê, eu ia lá, olhava o bebê, mas eu prestava muita atenção na mãe. Tentava perguntar como é que você está, está precisando de alguma ajuda, quer um tempinho, quer uma comida, quer um tempinho para tomar um banho enquanto eu fico com o bebê, assim, olhares diferentes que... Ok, quando nasce o bebê, a novidade é muito bonita, é muito fofo, é o centro das atenções, né? Mas aí, às vezes, aquela mãe acaba sendo esquecida e ela também precisa ser vista, né? E ela também se reconhecer que ela pode ser vista. Porque, às vezes, tem até a cobrança de, mas se eu for me cuidar, se eu sair 10 minutinhos aqui para fazer minha unha e deixar o bebê com alguém, vão dizer que eu estou abandonando meu bebê, que eu sou egoísta, né? Tem muitas essas cobranças também, né? Às vezes a mãe não encontra espaço para se cuidar ou é muito cobrada quando, às vezes, faz um programa sem a criança, né? Então, assim, é uma série de cobranças e desafios que dificulta essa mãe de poder também se cuidar e se sentir bem. E é muito importante que ela olhe para si e, quando não conseguir, procurar ajuda, reconhecer que também pode contar com ajuda. Porque se ela não cuida de si, ela vai estar em desequilíbrio, né, Aline? E aí, desequilibrada, ela não vai conseguir cuidar do filho da maneira como ela poderia. Esse equilíbrio é justamente entender que existem uns momentos dela, de uma higiene física, uma higiene emocional, né? E que isso é perfeitamente possível, mas a importância do apoio familiar para esse momento, não é, Aline? Isso, é um tema muito importante, a importância da rede de apoio para aquela mulher, né? Não é só a mãe, não é só o pai, precisa, né, se diz, precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? Assim, como é importante que essa mãe tenha essa ajuda, possa pedir ajuda, né? Saber que pode pedir, porque às vezes justamente tem essa cobrança dela, não, tem que fazer tudo sozinho. A própria bebê no início já demanda muito da mãe, né? Porque tem coisas que só a mãe pode dar, como a amamentação, às vezes o bebê só quer o colo da mãe, mas saber que ela pode partilhar, que outras pessoas podem surgir
para ajudar ela com as coisas da casa, com o apoio emocional do marido. Então, e sem culpa, né, doutora? E sem se sentir culpada por estar dividindo alguma tarefa, para o momento que está mais cansada, o marido não ajudar, né? Ele participa também, né? Dividir a função, chamar a mãe dela para ajudar, preciso tomar um banho, dormir aqui, né? Dividir essas tarefas, né? Que às vezes dizem muito que nasce uma mãe, nasce uma culpa também, né? Assim, então, muitas questões, a mulher, principalmente nesse início, não sabe bem como administrar, fica com medo, se sente culpada de estar dividindo com alguém, mas é importante ter essa rede de apoio, até para ela não se sobrecarregar, às vezes a ponto de se paralisar, tanto que ela centralizou tudo só em si, não tinha com quem dividir, o próprio corpo às vezes acaba sentindo e parando. Então, isso reflete no bebê também, né? E tem um ponto importante também, Aline, que é a questão da faixa etária e da maternidade. Atualmente as mulheres estão esperando muito, aliás, a gente tem duas frentes, né? A questão das mulheres que estão esperando mais para ter filhos e, por outro lado, algumas adolescentes, até crianças, sendo mães. E aí, como essa maternidade impacta cada uma dessas personalidades? Porque é uma personalidade que muda. É uma situação que vai interromper, no caso da adolescente, um momento que ele veio prematuramente, e no caso das pessoas que são mais velhas, que aguardam para ter a criança, nem sempre ela tem o pique necessário. E a gente fala de pique, não é só uma questão de energia, é a questão do desenvolvimento. Quando o desenvolvimento da criança está muito distante, não é verdade? Isso. A própria gravidez, né, como eu comentei antes, é uma mudança muito significativa na vida de uma mulher, na vida daquela família, né? Então, dependendo da faixa etária que acontece, são mudanças muito grandes. Toda a faixa etária tem muitas mudanças, né? Porque toda uma nova estruturação de uma casa, da mulher. E tem esses dois extremos, como falou. Hoje em dia tem muito movimento da maternidade mais tardia, né? Assim, as mães priorizando carreira, priorizando estabilidade financeira, outras coisas, e adiando cada vez mais a maternidade, que aí tem todas essas questões que você já falou, né? Até própria da condição física, do pique. E a questão, que sempre é atual, da gravidez mais precoce, mais inesperada, né? Que atrapalha, muda todo o funcionamento, toda a estrutura da adolescente, às vezes da família em torno, né, que precisa ser a rede de apoio, tem os desafios, por exemplo, de conciliar maternidade com os estudos, nessa mãe mais velha, às vezes tem o desafio de conciliar com a carreira, então, em cada fase tem seus próprios desafios, né, porque são mudanças muito grandes, transformações, mas que não quer dizer que acabou a vida daquela mulher, né, que é o que às vezes, no senso comum, muita gente fala, principalmente quando é gravidez na adolescente, acabou com a sua vida. Vai requerer uma estruturação, uma readaptação, mas ela vai encontrar novas formas de viver com aquilo, talvez no futuro, de entender os propósitos, de conseguir, se ela tiver uma boa rede de apoio, boas condições, né, assim, contar com ajuda e conseguir, né, superar. Mas cada fase tem seus desafios, porque é uma mudança muito grande. Tem outro ser dependendo de você, de várias formas, né. E para tudo na vida existem ônus e bônus, tem coisas boas e ruins, né, Aline? Para quem está se perguntando agora, mas afinal, então é bom ter filho mais cedo ou mais tarde? É claro que uma construção, um momento de projetar aquele sonho, porque um filho ele é algo de muita responsabilidade. Se puder ser projetado, melhor ainda, né, Aline? Isso, não tem um guia certo. O certo é ter filho com tantos anos, o ideal. Não tem. Cada um vai descobrir da sua maneira, né? Como você falou, se for projetado, planejado, acaba sendo melhor, porque você tem exige demandas financeiras, estruturais, que se você se preparou antes, pode facilitar um pouco. Mas não há certo ou errado, não há um guia, né? Tudo tem seus ônus e seus bônus, né? Tem vantagens de ser mãe mais cedo, tem vantagens de ser mãe mais tarde, tem desvantagens, né? Cada um dos lados vão ter perdas e ganhos, né? Aí, se for possível que a mulher conseguir se organizar, pensar no que ela prefere, no que vai ser melhor para ela, melhor, né? Porque ela consegue ter pelo menos alguma, não dá para ter um controle sobre tudo, mas ela tem alguma estabilidade, tem uma segurança maior.
Mas se não, também o ser humano consegue se ajustar criativamente muito bem também, né? Consegue readaptar de várias formas, né? Fantástico. E falando em adaptação, esse menino começou a crescer. Em consultório, como é que você percebe as escutas das suas pacientes? Você tem algum relato para nos dar como exemplo dessa experiência de ver o filho crescendo? Sim. Tem alguns relatos, assim, das mães até dessa dificuldade às vezes, porque o bebê quando nasce, ele depende praticamente totalmente da mãe, né? Ele é muito dependente, tem até uma simbiose. Mas à medida que ele vai crescendo, ele vai conseguindo independências, né? Independência motora, começa a andar sozinho, consegue pegar as coisas sozinhas, começa a falar e dizer o que quer. Então, a partir do momento que ele vai crescendo, às vezes nem tudo ele depende da mãe, às vezes ele consegue pegar sozinho, consegue outras pessoas ajudarem. E o que eu percebo, às vezes, no consultório também é essa mãe com um pouco de dificuldade de delegar o outro, de aceitar que o outro também pode fazer, né? Porque às vezes acha que, não, mas com a outra pessoa, com o pai, ela não vai ficar bem, ela vai chorar, tem que ser tudo comigo, né? Assim, às vezes até é uma forma de proteção, uma forma de não conseguir delegar, né? De achar que só ela vai fazer do melhor jeito. Mas o outro também pode fazer de um jeito. Não vai ser igual ao jeito da mãe, mas vai ser do seu jeito também, né? Que às vezes tem essa dificuldade, eu vejo muito nos relacionamentos, de, mas o pai não vai saber fazer assim, o pai ele é mais devagar, ele não entende. Mas o que eu aconselho, né? Às vezes comento, permita que ele tente, porque ele vai fazer da forma dele. Talvez não seja da sua forma, da forma igual que você faz, mas é uma forma de fazer, ele também é o pai, né? Sim, e essa questão de permitir a participação de outras pessoas, tanto no auxílio quanto na própria educação, isso faz parte, porque quanto mais a criança está adaptada à sociedade, melhor ela vai interagir em grupo. Não é? Por isso que às vezes é muito importante uma criança que tenha, que seja sozinha, seja filho único, por exemplo, vá para a escola. Porque ali ela vai interagir com outras crianças, não é? E nessa semana eu coloquei nas minhas redes vídeos falando exatamente dessa questão da expectativa da mãe. O quanto a mãe, por querer proteger, ela às vezes atrapalha o desenvolvimento de autoproteção da criança. Existem muito esses vídeos, principalmente TikTok, né? Que coloca a mãe fazendo e o pai fazendo, não é? E por que existe essa diferença, então? Porque a mãe, ela idealiza muito as coisas? Por que a mulher idealiza tanto as coisas e por que o homem vai com tanta naturalidade, digamos assim, não é? Isso. É muito importante essa questão de abrir, né? O social é muito importante para a criança. Claro que a mãe quer proteger, que eu sei fazer, eu sei tudo que ele precisa. E realmente, na maioria das vezes, sabe muito, né? Assim, quer ter esse maior controle, eu sei o que ele precisa, das necessidades. Mas é muito importante essa socialização, essa abertura para o desenvolvimento, seja físico, motor, emocional. Porque, às vezes, quando ela tenta super proteger demais, acaba limitando o desenvolvimento, né? A gente vê exemplos, por exemplo, mães que têm medo de deixar o filho muito tempo no chão, fica o tempo todo no colo, segurando. Às vezes impede que ele desenvolva sua atividade motora, que ele comece a caminhar porque ele fica muito no colo. Ou às vezes, quando o bebê vai se movimentar para pegar algo, a mãe já pega, então já perdeu ali também o desenvolvimento. Eu entendo, compreendo muito que as mães têm essa proteção, porque não querem ver seus filhos passarem por dificuldades, por adversidades, mas é ter a consciência de que não tem o controle sobre tudo, não tem como botar o filho numa bolha e defender de todo mundo, né? A criança, ou quando for crescendo, precisa aprender por si só, precisa ter sua própria autonomia, né? Entender a forma dele também fazer, dos gostos. E essa questão com o pai é justamente isso, que às vezes a mulher tem o seu jeito de fazer, tem a sua forma, mas o pai ou outra pessoa também pode ter outra forma, e que não necessariamente vai fazer mal para a criança. E é até bom, às vezes, que a criança, o adolescente cresça sabendo, convivendo com as duas formas, entendendo que tem formas diferentes de fazer a mesma coisa, de lidar. Isso ajuda até no desenvolvimento, na socialização e da criação da própria personalidade dele, da própria criação da forma dele fazer com a influência dos dois, e não só de um, por exemplo, né? E você sabe o que é um bom termômetro, Aline? Quando você vai tirar o peito, né?
o desmame e a questão da fralda. São dois momentos que podem passar tranquilamente e podem ser um grande trauma para todo mundo, né? Para a mãe, para filho, para todo mundo. Explica para quem está do outro lado, Aline, a importância dessa independência emocional que a criança precisa ter, porque às vezes a mãe ela está mais viciada. Ou viciada é um termo muito forte, né? Ela está mais acostumada, ela está mais encantada com aquele momento da sucção da criança, né? Da amamentação, que também é um momento muito romantizado, né? Mas que ele merece estar passando por aquela etapa. Explica para as nossas mães aí a importância disso. Isso, porque é necessário respeitar e passar por cada etapa, né? No início, justamente, tem muito essa fusão do bebê com a mãe, porque o bebê é totalmente dependente da mãe, com a amamentação, com as trocas ainda não anda, não fala. Mas a partir do momento que o próprio bebê às vezes vai sinalizando do desfraude, parando da amamentação, são os marcos de que esse bebê está se desenvolvendo motoramente, fisicamente, que ele está ganhando sua independência, sua autonomia, o que é muito importante, porque, voltando àquele até assunto da superproteção, se a mãe segura muito, ele acaba limitando, ou deixando de forma mais tardia esse desenvolvimento, que é tão importante para ele. E também acaba sendo também a importância daquela mãe, porque no início ela fica em tanta simbiose que às vezes ela só se vê no papel de mãe, né? Daquele papel social. É só a mãe de fulano e pronto. E se esquece que ela também é mulher, que ela também é esposa, que ela também é amiga, que ela pode fazer outras coisas além daquilo, né? Às vezes dá até uma crise de personalidade, assim, mas eu só sou mãe, e esses marcos de desfraude também acaba ajudando a ser um sinal para a mãe. Agora ele talvez não precise tanto de mim, eu posso dar uma saidinha, posso olhar para mim um pouco, me cuidar. Então, ajuda também nessa desvinculação, que pode ser doloroso, né? Porque a mãe cria muito esse vínculo, mas que não quer dizer que ela vai se desvincular com o filho. Tem outras formas de se conectar também, né? Começa até através da fala, através das brincadeiras. O bebê começa a interagir muito mais, né? Então, porque às vezes ela fica muito conectada, que a amamentação é a maior forma de vínculo. Mas, à medida que ele vai crescendo, vão se criando outras formas também, né? E aí, o quanto isso é importante, né, Aline? A mãe estar atenta a ela, às emoções dela, porque é a partir disso que ela vai conseguindo ter a tranquilidade de permitir que o seu filho desenvolva. Porque a chance dela se achar desnecessária quando o filho já não precisa mais dela, que foi exatamente o que você falou, é muito grande. Mas atrás disso, por trás de um comportamento desse, existe uma questão que a gente vai falar no próximo bloco, que sabe o que é? A questão da autoestima. A autoestima é algo que a gente precisa estar administrado o tempo inteiro, especialmente na maternidade. Não sai daí, que já já a gente volta para continuar os dramas de uma mãe. O Lar da Vovozinha está há 40 anos cuidando de quem sempre nos deu amor e carinho. Precisamos da sua doação para que possamos continuar cuidando de quem sempre cuidou de nós. A sua doação se transforma em cuidado, atenção, alegria, amor e gratidão. Ajude o Lar da Vovozinha e seja um multiplicador de bons sentimentos e dos sorrisos mais sinceros. Acesse o QR Code e veja como fazer sua doação. Uma campanha da Start TV em prol do Lar da Vovozinha.
Moura Supermercado oferece qualidade, preço baixo e muita variedade de serviços em um só lugar. Ofertas todos os dias da semana. Moura Supermercado, Rua Lagoa de Jacomã, Central Parque 03, Extremóis. Faça sua compra pelo delivery 981 59 2729. 981 59 2729. Moura Supermercado, o supermercado da economia. Estamos de volta no seu Pensando Fácil, a sua dose de terapia semanal. E hoje com esse tema dramático que é os dramas de uma mãe. E para esse desafio, a Aline Siqueira, que a gente, no primeiro bloco, nós falamos muito sobre a construção, não é, Aline? Como uma mãe pode ser construída, como é que ela pode lidar com os primeiros momentos, desde que projeta a maternidade até o ponto de, assim que tem o bebê, ela consegue estruturar uma rede de apoio para que assim ela possa ter mais tranquilidade, não é verdade? Isso, toda essa construção, né? Exato. E agora no segundo bloco nós vamos falar um pouco mais sobre a mãe, porque afinal a maternidade ela faz com que a mulher ela se exclua muito. E a construção da identidade da mulher é algo da sua especialidade que as pacientes da gestação podem encontrar no seu consultório, não é, Aline? Isso. Quando a mulher engravida, os cuidados acabam muito, essa mudança, né, de papel social, como a gente comentou, passa a ser a mãe, só que é muito importante que ela não perca de vista que ela também tem outros papéis, que ela pode ser mulher, esposa, amiga, e não perca de ter momentos dela, né? Porque o que acontece muito é que às vezes ela acaba se anulando muito em função desse papel, em função desses cuidados, e não se vê como mãe, perde atividades que ela gostava de fazer, perde até de se olhar, de se cuidar, o que eu vejo muito nos consultórios, assim, a forma como ela se perde, assim, deixa de se cuidar até de atividades básicas, de cuidar do cabelo, até escovar os dentes, tomar banho, assim, coisas básicas e que faziam bem para ela, ela acaba anulando ou se abdicando pelos cuidados, assim, às vezes até inconscientemente, sem perceber, está tão envolvida ali. Sim. E é muito importante que ela consiga voltar o seu olhar para se cuidar, para estar bem, assim, acaba refletindo também na criança, né? Que eu falo muito, você se cuidar também mostra para a criança, principalmente quando ela está maior, que ela também pode se cuidar, que é importante, além de refletir. Uma mãe disposta, bem cuidada, vai refletir na forma que ela vai cuidar, que ela vai brincar da criança, do que uma mãe cansada, do que a mãe, às vezes, que suja, com sono, que não consegue, né? Claro que, assim, depende tudo da rede de apoio e tudo isso, mas que é importante que ela consiga ter momentos para ela também, como mulher, como esposa, como amiga, né? Sim, perfeito. E algo que prejudica muito, Aline, esse entendimento é a cobrança social. Quando há cobrança social, voltando naquela minha paciente, uma das coisas que ela mais foi cobrada foi de que, como se ela não estivesse sendo grata a Deus, porque foi da vontade de Deus. E quando eu escutei, eu confesso que me gerou até uma certa revolta. Porque é claro que a questão da divindade, é claro que as nossas vidas são guiadas, esse elemento espiritual, ele está no dia a dia, na nossa vida. Mas a cobrança social desse entendimento para uma pessoa que acabou de estar em luto, eu tive que dar esse retorno para a família, percebia que era muito cruel. E a cobrança social, ela está em todos os momentos. Por exemplo, esse exemplo que você tá falando a pessoa se cuidar. Aí já vem logo uma tia, uma prima ou uma vizinha, está se cuidando. E geralmente vem de outras mulheres. Como se você deixasse de ser mãe, você fosse menos mãe, por você estar olhando um pouco para você. Uhum.
como isso está até no inconsciente coletivo mesmo, né? Já está tão arraigado culturalmente que parece que é algo automático. Parece que a gente já entende que aquilo é necessário, que aquele sacrifício, você vai ser boa mãe enquanto você se sacrificar. E o amor não precisa ser tão... O sacrifício não existe, porque foi uma escolha. Se foi uma escolha, ele precisa ser vivido da maneira mais equilibrada, né, Aline? Isso, não precisaria ser esse sacrifício tão grande, né? Só que a própria sociedade coloca muito essa questão da cobrança materna, assim, dos julgamentos, é uma coisa muito forte, né? Porque, como o exemplo que você deu, se a mãe sai sozinha, e, por exemplo, posta nas redes sociais que está no restaurante com o marido, aí já questiona com quem deixou o filho, está se divertindo, se viaja a trabalho sozinha, mas deixou o filho sozinha, tá? Então tem todas essas cobranças, essas pressões que a mulher acaba às vezes internalizando e achando que é menos mãe por isso, que se sente culpada, eu estou fazendo errado, eu não deveria estar aqui quando meu filho está ali. Só que a mãe também pode se permitir esses pequenos prazeres, ainda mais tendo a rede de apoio, tendo toda essa estrutura. E tem até um pouco até do machismo que está envolvido nisso, né? Porque às vezes uma mãe viaja a trabalho, questionam com quem está o filho, mas se o pai viaja, não perguntam nada, né? Então, assim, tem muitas essas cobranças em cima da mulher, né? Com quem deixou o filho está se cuidando tanto, então não está cuidando direito do filho, está tendo tempo para fazer isso. E são, assim, cobranças que vão existir de todos os lados, infelizmente até de outras mães e de outras mulheres, que era para ser quem deveria compreender e quem deveria entender, porque provavelmente também passou por isso, né? Sim. Mas acaba que tem muitas essas cobranças, tanto das mídias, quando você vê nas redes sociais, tem muitas dessas comparações. Acabou de ter o filho e está tão bem, olha, está maquiada e eu estou aqui, mas a gente sabe que as redes sociais são só um recorte e a gente não sabe a estrutura que tem por trás disso, né? Então, é muito cruel essa questão da comparação, das cobranças, né? E das próprias exigências que, principalmente vindo de outras mulheres que deveriam acolher e acabam trazendo até, pilhando mais, né? Como se diz assim, trazendo ainda mais culpa, ainda mais dúvida para essa mãe que já está tão cheia de culpa porque está desempenhando um papel que é novo, que não tem um roteiro, como a gente falou antes, né? E aí a importância, não é, Aline, de você ter uma identidade forte, de você estar com a sua terapia em dia. Isso. E o que é terapia em dia? É você estar com o seu entendimento ao seu respeito, do que você quer para a sua vida em dia. Para isso, procure a doutora Aline, porque esse entendimento vai facilitar muito as suas relações com as pessoas, né, com seus familiares e principalmente com o seu filho. E aí eu quero trazer um tema que é o tema trabalho. Como as suas pacientes lidam com essa questão do trabalho? Quais são os relatos que você tem escutado em consultório? Também é uma questão que passa muito na maternidade, né? A maternidade, às vezes, versus a carreira. E agora, tive um bebê, como é que vai ficar a minha carreira? Como vai ficar a minha profissão? Mas é uma escolha. Elas precisam analisar todo o cenário. E, às vezes, o que funciona para uma mãe não vai funcionar para outra. Tem mães que colocam a criança na creche para trabalhar o dia inteiro. Tem mães que resolvem, não, vou ficar mais em casa, abdicar um pouco do meu trabalho para ficar com a criança. Não há certo ou errado, o que eu digo muito para elas. É o que funciona para você, para a sua realidade. O que faz sentido para você, né? O que é o seu propósito. Tem mães que realmente não, quero focar na carreira, porque assim eu vou estar realizada e o tempo que eu tiver com meu filho, eu vou ter um tempo de qualidade com ele, ele vai ver a mãe realizada. Isso influencia muito. Mas tem mães que não, eu preciso ficar esse tempo com meu filho, se eu for trabalhar eu não vou conseguir me dedicar ao trabalho, então eu quero me dedicar nesse tempo inicial, por exemplo, à educação do meu filho. E também está tudo bem, né? O importante é que seja algo que faça sentido para cada mãe, sem cobranças e sem comparações, porque uma mãe fez uma coisa, outra mãe fez outra. Cada mãe é única, cada mãe tem o seu jeito, tem sua realidade e sua estrutura. Então é muito importante que vê o que é possível, quem se encaixa na realidade de cada uma, e não o que a mãe sugere, o que outra sugere, o que deu certo, ou o que a sociedade cobra, né? Eu sempre trabalho muito o que é possível para você, para a sua realidade, e no consultório, assim, eu levo muito para elas refletirem, mas o que faz sentido para você? Qual é o seu propósito? O que você pensa?
eleger prioridades também é importante, né? Como se encaixa dentro da rotina familiar, né? Tudo isso. Por isso que é muito importante, como você trouxe antes, a questão da terapia, dela se olhar, dela se reconhecer e ter essa consciência do que ela quer, do que ela pensa, fora suspendendo todas as opiniões alheias, que virão muitas, né? Mas que ela possa pensar por ela mesma, né? Pelo que ela sente, pelo que ela precisa. E o trabalho é sempre uma escolha importante para um sistema familiar. E se for necessário uma reconstrução, uma mudança de carreira, que seja feita, não é, Aline? Em prol de você estar mais perto, nada é impossível. E nada é também imutável, Exato. né? Às vezes escolhe inicialmente, vou deixar numa creche, passou o tempo, não funcionou essa rotina, então vou trocar de carreira. Acontece muitas vezes mães que depois da maternidade resolvem trocar de carreira para trabalhos, por exemplo, mais flexíveis ou que dê mais sentido, porque agora ela precisa de um sentido maior. Então, assim, é entender que nada é imutável, que pode ser flexível e não há nada de errado em trocar, em mudar e perceber que tudo são escolhas, que é outra coisa que eu trabalho muito, dentro até da minha própria abordagem. Tudo estaremos escolhendo algo e, ao mesmo tempo, perdendo outras coisas, né? Então, tudo tem seus bônus e seus ônus. Seja uma escolha, seja outra, você está deixando outras para trás e vai precisar lidar com esses débitos, mas porque você não tem como abarcar tudo, né? E trazendo a sua abordagem novamente, né, Aline, a questão da Gestalt, é muita maneira como a pessoa enxerga a vida. E a maneira como a pessoa enxerga, ela pode ser ressignificada a cada dia. Né? Por exemplo, você pode fazer um exercício aí na sua casa, que é, você fecha o olho e pensa em algum objeto, algum cenário que você gosta. Aí você fecha o olho e vira a cabeça para qualquer direção. A mesma imagem que você imaginou, ela não vai se repetir. Por quê? Porque à medida que a gente muda a perspectiva, né, que é o ponto de vista, tudo muda. E aí os filhos sabem entender essa diferença, não é? Isso. Cada um tem sua própria lente, né? Tem sua própria forma de enxergar o mundo. Por isso que tem que tomar muito cuidado com essa questão das opiniões alheias, dos comentários, dos julgamentos, né? Porque às vezes você acaba internalizando coisas que não são suas, que são do outro que trouxe do mundo, né? Por isso que a importância de se olhar e ver com sua própria lente e toda essa questão de saber que você pode mudar de perspectiva. Às vezes uma situação que parece tão difícil, que vou parar, vou enxergar de outra forma, encontrar outro meio para ver, se ajustar criativamente, né? Como eu falo, para encontrar outra saída. Sempre há outras possibilidades. Às vezes a gente só precisa ampliar esse horizonte. Às vezes precisa de uma ajudinha de eu caminhar, né, na terapia para conseguir ampliar maior essa visão, mas que é possível ver de outras formas, né? Olha, você falou uma palavra aí que eu amei, que foi se ajustar criativamente. O se ajustar criativamente depende de você, das coisas simples do seu dia a dia. É uma música que possa te animar, porque a música tem muito esse poder, né, Aline? De movimentar um instrumento novo que você pode começar a estudar, curiosidades que você antes tinha e naquele momento você pode se dedicar para dar um sentido à sua vida além do bebê, porque o bebê vai crescer, não tenha dúvida disso. Esse momento, ele vai passar por outras evoluções, né? As dificuldades serão outras, né, Aline? Isso, é encontrar os sentidos também para a vida daquela mulher, que não seja só o filho. Claro que o filho vai ocupar uma área muito grande, mas que ela tenha também outros propósitos de vida, outros sentidos, justamente para não, como a gente falou antes, não somar tudo no filho e às vezes acaba até projetando em cima da criança seus sonhos, suas coisas, ou dedica tanto que não tem outras atividades para ligar e fica muito sobrecarregado na criança, né? Então, por isso que é importante. E esses ajustamentos criativos também ajudam muito nessa questão de encontrar outras atividades, outras coisas que também dê sentido além da maternidade e que não necessariamente você está deixando de cuidar do seu filho, né? Você até deu o exemplo da música, às vezes você vai levar seu filho, passear no carrinho com seu filho, bota uma música, escuta um podcast, escuta alguma coisa que você gosta. Então, você pode ir inserindo novas atividades ali que você também, que sejam para você e não só para o bebê, não só para a criança, né?
E um outro ponto interessante da gente falar, né, Aline, é a questão do temor que a mãe tem em relação às questões físicas, psicológicas, emocionais de uma criança, o quanto uma situação pode abalar uma criança. Como é que você aconselha as suas pacientes nesse sentido dos desafios que a criança tem desde que nasce, né? Isso. Chega muito no consultório, até grávidas, que às vezes ficam com medo. Eu preciso fazer ultrassom. Eu faço ultrassom quase toda semana, porque eu quero ver se ele está bem, se ele está mexendo, assim. Fica nesse medo de acontecer algo, né? Fica com medo, tenho que proteger. Só que é muito importante, porque tem a cautela, todos os cuidados que você vai ter, mas também é preciso dar esse espaço para que a própria criança, né, com o crescimento, vai experimentando o mundo, né? Vai sentindo por ele próprio. Como a gente falou, não tem como ter o controle, tirar todas as adversidades do caminho. E às vezes, se essa mãe fica com tanto medo, às vezes esse medo acaba paralisando e levando a uma superproteção, coisa. E aquela criança acaba crescendo com a mãe tanto protegendo demais que não sabe lidar com as situações difíceis quando passar sozinha, porque a mãe não tem como estar presente o tempo todo, vai estar até um pouco despreparada, né? Não vai criar essas habilidades emocionais que precisa para desenvolver, né? Então, eu falo muito que é um equilíbrio. Às vezes o medo, ter todo esse cuidado é importante, porque você vai com cautela, com cuidado, você não vai fazer coisas que botem em risco o filho, vai ensinar o que bota risco ou não. Mas quando esse medo é em excesso, a ponto de paralisar, de prejudicar até o desenvolvimento do filho, de crescer em autonomia, aí acaba sendo prejudicial. Então, tudo é ter esse equilíbrio, né? Sim. E uma frase que eu gosto muito é: todo excesso esconde uma falta. E por trás desse exemplo que nós falávamos, que é a questão do excesso, do exemplo que você falou da mãe, do excesso de estar controlando, como se ela estivesse controlando, porque é só uma sensação de controle, porque o que quer que tivesse que acontecer com a criança, ali naquele ambiente, ela vai acontecer, não é? Mas a importância de você entender, esse é um sinal, esse é um termômetro de você perceber que isso é ansiedade, sim. Há uma ansiedade que, se não cuidada, se não for lá na doutora Aline, ela pode ir numa sequência ruim e, de fato, prejudicar a criação do seu filho. Aí sim, porque com o desequilíbrio psicológico, a chance da criança estar ameaçada enquanto educação, enquanto desenvolvimento é muito grande, não é, Aline? Isso, é muito importante ter essa noção justamente para não afetar o filho, né? A gente fala muito, principalmente na área da psicologia perinatal, que é muito importante cuidar da saúde mental dessa mãe, dessa grávida, para evitar que precisa cuidar dessa criança, desse filho no futuro, né? Às vezes, trabalhando com as questões no início da gestação, se evita que tenha um adoecimento mental do próprio filho, né? Então, assim, fala-se muito em cuidar das gerações futuras, mas é muito importante olhar para a geração atual, para que está gestando, até como forma de prevenção para o futuro, né? E tem uma outra questão também que é muito importante, Aline, que é a questão do corpo. Como é que essa mãe fica com um corpo que está completamente adaptado à gestação, depois que uma criança nasce? Ou seja, está tudo desorganizado e a autoestima dela, normalmente, vai no caminho desajustado também. Quais são as alternativas que uma mãe pode fazer para que ela se restabeleça? Essa questão do corpo é algo assim que mexe muito com a mulher, né? Porque é uma transformação, como a gente falou, tem várias transformações, inclusive a transformação física, que é uma das mais notórias e que mexe mais com a autoestima dessa mulher, né? É aquele corpo que abrigou o ser, né? Então, é importante que ela perceba, após o nascimento, às vezes até pegar um pouco mais leve com ela própria, ter essa paciência, porque foi um corpo que se modificou totalmente para receber aquela criança. Então, não é de imediato que ele volta, vão ficar as marcas. Então, para muitas mulheres, isso mexe muito com a autoestima, a dificuldade de usar roupas, de usar biquínis, até a própria relação com o marido, mas ela entender que foi aquele momento que ela passou por uma gestação, foi algo longo, algo grandioso, não tem como ela se cobrar para voltar como era antes, que às vezes nem volta, mas que aquele corpo vai se readaptar, vai ter uma nova forma porque assumiu novos papéis. Às vezes tem até
a própria questão da mídia, que eu acho que influencia muito. Às vezes vê exemplos de modelos, influenciadores que têm um bebê, daqui a pouco aparece um mês depois, com a barriga zerada, maquiada, toda bonita. E quando a pessoa real olha para si e diz, mas por que eu não consegui fazer aquilo? Desleixo, o que foi? Mas às vezes é só essa comparação com o modelo ilusório, que a gente não sabe o que está por trás daquelas mulheres, a quantidade de cirurgias plásticas, de tudo. Então, assim, o que eu converso muito é para que a mulher respeite o seu corpo, perceba o quão grandioso foi que aquele corpo comportou, todo o movimento que fez para aquela criança e encontrar meios de se cuidar, de, quando possível, voltar à atividade física, é algo que a gente trabalha muito, que é muito importante trabalhar também com o lado físico, além do emocional, até para a questão das tensões do dia a dia, dos estresses, mas também para que ela possa, aos poucos, voltar a se cuidar e trabalhar esse corpo novamente, com exercício físico, com os cuidados de estética, de beleza, que não é, ela não deixa de ser menos mãe se ela voltar a se cuidar também, né? Até para trabalhar essa sua autoestima melhor, que é uma coisa muito importante para a mulher. Né? E cada uma delas também saber, né, Aline, que pensar coisas positivas sobre ela mesma também é uma escolha. Que esse autoamor, esse autoacolhimento, ele precisa ser diário. É claro que a importância de estar com uma identidade equilibrada é o que vai te dar o norte, a orientação. Mas a sua autoconsciência, que é o que a gente mais trabalha em consultório, né, Aline? É a autoconsciência dos seus termômetros. Ó, tô atenta demais se o menino está respirando, né? Eu já vi vários relatos. A pessoa ia lá e colocava o dedo embaixo do nariz da criança para ver se o menino estava respirando, porque o menino mexia há muito tempo. O quanto isso realmente vira patológico. Porque a criança vai cair, ela vai se desenvolver, é o momento dela. E você não pode se esquecer nunca de você. Quando você se esquece de você, tudo ao seu lado desanda. A sua família, o seu trabalho. Então, a importância de estar com o amor próprio também em dia, né, Aline? Isso, a importância de se fortalecer, né, de olhar para si, de também se cuidar. Porque a forma como você se trata, como você se cuida, também está ensinando o outro, especialmente o seu filho, a também se cuidar, né? Então, é muito importante você estar atenta aos seus próprios sinais do corpo, sejam emocionais de que posso não estar bem, isso aqui, se eu não cuidar, pode levar a algo mais grave, até influenciar no meu filho. Então, é muito importante essa autoconsciência, essa autoimagem, assim, essa percepção do que te faz bem, do que não está te fazendo bem, e que é um parâmetro muito seu, assim, evitar comparações. Tem coisas que fizeram bem para uma pessoa que não fazem bem para você. Tem outras coisas que podem até ajudar, né? Então, essa autoconsciência ajuda muito a você perceber o que funciona e o que faz bem para você, né? Principalmente comparações de mídia, né, Aline? Exatamente, que se força muito, se compara com padrões que às vezes não são reais, que são ilusórios, a régua que não é sua, né? Exatamente. Aline, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu estou muito feliz pelos esclarecimentos que você nos trouxe, e certamente você tirou muitas dúvidas das nossas mães que vão estar escutando. E se você tiver o conhecimento de alguma mãe, que você lembrou de alguém, repasse. Se você souber de alguma mãe que é muito super protetora, repasse esse programa, não é, Aline? A importância de estar atento também para que essas mães estejam despertas, estejam mais autoprotetoras com elas, não com as crianças, não é? Suas considerações finais, Aline. Eu agradeço muito a abertura desse espaço para falar desse tema que é tão importante e que às vezes ainda é pouco falado, ainda tem muitos mitos, ainda tem muitos julgamentos. Então é muito importante que a gente abra esse espaço para que as mulheres se sintam acolhidas, se sintam compreendidas e que tem lugar para elas, tem lugar para elas se olharem como mãe, mas também como mulher, como esposa e como amiga. Então é um tema muito importante que, embora seja muito difundido na mídia, mas ainda há muitas romantizações, ainda há muitos desafios que botam ainda mais peso nessa fase que é tão significativa na vida de uma mulher. E onde a gente acha a doutora Aline Siqueira? Pode me procurar nas redes sociais, meu Instagram psi.alinesiqueira. Lá tem todas as informações e tem meu contato
No momento eu atendo online e presencial, então só entrar em contato, podemos marcar e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Ótimo, excelente. E para você que ficou conosco, meu muito obrigada. Eu espero de verdade que você tenha aberto sua mente em relação à maternidade, para que você olhe para as mães de uma maneira diferente e, se você for uma mãe, que você se olhe de uma maneira diferente, de uma maneira mais amorosa, é o meu desejo mais sincero. E até o próximo programa no seu Pensando Fácil. Um beijo e até quinta que vem.